Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um César Augusto Conectando História. E hoje a gente está aproveitando aqui os estúdios da Vox, né? Estamos pulando aqui para o outro cenário para a gente aproveitar toda essa estrutura bacana. Então, hoje a gente vai ser em mais um cenário diferente aqui dos estúdios da Vox. Antes da gente falar com a nossa convidada, que ela é como é? Design? Especialista em cabelos loiros. Especialista em cabelos loiros. Hair stylist. Falei certo? Hair stylist. Hair stylist. A gente já vai conversar com ela, que tem uma história incrível. Eu já sei aqui, eu gosto até de dar spoiler, né? Já sei aqui um bocado de coisa da vida dela. Então é uma história espetacular. Mas, seu César, hoje a gente tá aqui no nosso 17º episódio, né? O que é que temos para hoje? Pois é, Lamonier. 17º episódio, né? Começamos sem muitas pretensões, mas hoje, quando eu me encontro com as pessoas na rua, eles têm falado o quanto esse podcast tem o ajudado, né? Então, assim, e aí com isso, é sempre bom lembrar, né, que as pessoas se inscrevam, né? Deem like, porque com isso o YouTube vê que é relevante o conteúdo, né? Então é muito importante isso. Então esse podcast está transformando, está ajudando na sua vida, espectador, está ajudando na sua vida, espectador. Então, que você procure exatamente fazer isso, né? E aí, como sempre, eu procuro falar algo sobre alguns dos nossos convidados, teve um momento na minha vida que eu quis mudar meus comportamentos. Mas eu queria mudar meus comportamentos sem mudar meus pensamentos, olha só. E aí até que eu cheguei ao entendimento que para que eu mudasse meus pensamentos, e para que eu mudasse meus comportamentos, eu tinha que mudar meus pensamentos, né? E aí como mudar os pensamentos? Ouvindo pessoas que pensam diferente de mim. A tendência nossa é ouvir pessoas que pensam iguais a nós. Mas se eu escuto pessoas que pensam iguais a mim, como é que eu vou crescer? Né? Então, assim, eu preciso ouvir pessoas que pensam diferente para eu mudar os meus pensamentos, consequentemente mudar os meus sentimentos e mudar os meus comportamentos. E aí, com isso, eu ter novos resultados. E isso daí ficou muito bem num dos convidados que nós recebemos aqui, quando ele tinha uma empresa de telefonia. E acontece que ele tinha uma empresa de telefonia na época das teles, né? Que era o órgão do governo, antes de ser privatizada. E ele trabalhava com centrais telefônicas. Acontece que a tecnologia foi mudando, ele não se reinventou. E resultado, quebrou o negócio dele, ficou numa situação muito difícil financeira. E depois de algum tempo ele colocou uma empresa, hoje ele tem essa empresa, uma empresa de conserto de máquina de lavar. E aí, o que é que ele fez? Aquele erro do passado eu não vou cometer de novo. E aí com isso ele tem estudado, tem se aperfeiçoado, tem se reinventado. E aí o que um dia ele pecou, quebrou por não ter se reinventado, hoje o conselho que ele dá é: tá colocando um negócio, se reinvente. Então, ou seja, ele aprendeu com o seu erro. Às vezes, sabe, a gente fica se sabotando. Nós temos o nosso pensamento e a gente fica muito preso a esse pensamento, não gostando dos nossos resultados, mas não se livra do pensamento e dos seus comportamentos, né? Então, foi uma lição muito grande e eu tenho certeza que essa lição aí as pessoas pegaram para si, e eu também tenho certeza absoluta, também estava aqui conversando com Jaciele, Lamonier, e vi o quanto ela tem a contribuir com os nossos espectadores, conosco, né? Então, que vocês aproveitem bastante todo esse episódio e, como eu sempre lembro, que vocês procurem folhear esse livro, porque cada convidado nosso aqui é como um livro a mais na nossa prateleira. E aí essa biografia hoje de Jaciele vai contribuir muito com a vida de muita gente. Muito obrigado, Jaciele, por ter vindo. Vamos lá, Lamonier? Vamos lá. Jaciele, estendendo aqui as gratidões de seu César, obrigado pelo seu
comprometimento, pelo seu compromisso. Sei que você tem muita coisa para fazer, mas parou um pouquinho, né, para contar um pouquinho da sua história e conectar com as pessoas. Muito obrigado por sua presença aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imagina, eu que agradeço pelo convite, senhor César, Lamonier. É um prazer muito grande estar aqui. Eu espero que o nosso bate-papo aqui venha ajudar você que está ouvindo, né? Um pouquinho da minha história que me trouxe até aqui, ajudar você a não desistir dos seus sonhos e acreditar que se você perseverar, tomar novas atitudes, você vai alcançar coisas inimagináveis. Jaciele, eu já vou começar soltando um spoiler aqui da sua história. Seu César, você sabia que ela sempre quis fazer o que ela faz hoje, e desde criança. E eu gosto muito de ouvir uma história assim, que a pessoa, desde criança eu já olhava, já vislumbrava isso para o meu futuro. E a criança, e quando a gente consegue atingir um objetivo de infância, é muito mais gratificante e é muito forte, né? Com certeza ela passou por momentos difíceis, mas como esse sonho era desde a infância, você não desistiu. Conta pra gente como é que foi esse seu início, como é que foi esse seu despertar desse sonho. Como eu estava falando aqui para o senhor César, antes de começarmos a gravar, esse sonho já estava dentro do meu coração desde que eu me entendo por gente. Minha filha hoje tem 8 anos de idade, eu acho que eu até mais nova, já sabia que eu tinha nascido para seguir essa profissão, porque eu acho muito bela, muito encantadora, elevar a autoestima das pessoas, cuidar, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus, né? E nessa profissão eu vi essa beleza de você cuidar do seu próximo também, poder conquistar sonhos, alcançar sonhos, né, na sua vida. E eu já sabia que eu tinha nascido para seguir essa profissão. E aí eu fui crescendo com isso na mente. Aos 14 anos eu ganhei meu primeiro secador e minha prancha, que veio até da Inglaterra, que era uma patroa da minha irmã que morava lá e veio para o Brasil e me presenteou e só me ajudou a dar início a esse sonho, né? Só que eu não tinha ideia que eu tinha que investir muito também na carreira para ter conhecimento, porque não era simplesmente só pranchar e escovar. E aí eu sempre tive essa visão, eu disse, um dia eu vou ter meu salão, mas eu não quero começar como amador, eu quero ir para um instituto que me ensine do zero, que me ensine como receber o cliente, como falar, como me comunicar. E aí eu não sabia exatamente onde eu ia conseguir esse curso, porque na minha cidade não tinha apenas uma pessoa que tinha um salão e ela ensinava da experiência dela. E aí eu fazendo o cabelo das pessoas, não era nada profissional, senhor César e Lamonier, mas assim... Aos 14 anos. Aos 14 anos. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou agarrar. E aí eu fui trabalhar em uma loja de acessórios, né? Na verdade, eu trabalhei muito novinha em uma internet. Acho que eu comecei aí dos 14 para os 15. E não era de forma legal, porque a pessoa tem que dizer que eu era sobrinha e tal, por conta da fiscalização. E depois eu fui para uma loja de acessórios, que a dona é até aqui de Natal. Acessório de quê? Acessórios. Tinha também bolsa, de forma artesanal, e tinha também folheados a ouro, com pedras que vinham de Minas Gerais. E aí, Deus é tão fiel, e aquele sonho no meu coração. Enquanto eu trabalhava, eu já atendia amigas, famílias, às vezes eu fazia de forma gratuita o trabalho, então, assim, eu ganhava. Você trabalhava nessa loja de acessórios, mas ainda assim fazia o serviço Fazia o serviço nas suas clientes, isso, né? Que eram amigas, família, né, ali? Isso. Pode falar, senhor. Mas veja só, você disse que ganhou de presente da patroa da sua irmã um secador. Isso. E uma escova, foi? Um secador e uma prancha. E uma prancha e um secador. Sim. E por que essa patroa da sua irmã lhe deu esse presente? Ela sabia do seu sonho? Sabia. Seu César, todo mundo que convivia comigo e convive sabe que eu sou apaixonada, porque qualquer conversa minha tinha cabelo no meio e eu já dizia, ai meu Deus, eu quero ser isso, eu quero ser profissional da beleza. Você veja só, é muito importante, porque isso aí é uma mensagem até para quem está nos assistindo. Às vezes as pessoas dizem desse jeito. Sim. E aí eu penso diferente. As pessoas dizem, olha, você quando
pensar em algo, sonhar em algo, não divulgue esse sonho. Eu costumo dizer, Sim. e eu faço isso, eu tenho feito isso, há muito tempo eu faço, e tem funcionado, divulgue. Divulgue, propague, fale o que você quer, que aí as pessoas ajudam. Então, ou seja, a patroa da irmã dela viajou, Lamoni, viajou e trouxe de presente algo que era do sonho dela. Agora, me diga, se esse sonho ficasse só com ela, será que alguém iria contribuir com aquele sonho dela? Né? Legal, gente. Isso é uma lição que é algo que seu César fala muito e que é muito diferente do que a maioria das pessoas falam, né? Diz assim, se você tem um sonho, não fale, porque existe muita gente invejosa, existe muito... Lógico, invejoso, gente ruim, gente para fazer as coisas dar errado, vai ter em todo canto. Isso. Mas a gente também esquece que quando a gente não divulga, a gente fecha as portas para pessoas boas que querem nos ajudar. Verdade. Que foi no caso que aconteceu com o DSL, né? Isso. E aí, né, eu comecei a fazer, ganhando, assim, alguma coisa, não tem um valor exato, e eu ia praticando na família. E também algo que eu não disse, quando ela me presenteou, ela já me levava muito no salão, já com 14 anos, e eu ficava com os olhos maravilhados de ver aquele profissional fazendo meu cabelo, e era cacheado, ondulado, e quando ela fazia aquela escova, fazia aquele corte em degradê, e eu dizia, meu Deus, eu tenho certeza que eu quero essa profissão. Como é o nome dela? Simone, isso. E aí, eu sabia que eu queria. E eu frequentava muito um salão, fiz até minhas primeiras mechas aos 14 anos na minha cidade, em Goianinha, que a cabeleireira dizia, tu vai ter teu salão, tu vai ser próspera, tu vai ser abençoada, tu nasceu para essa profissão e não se preocupe, Deus ele vai prover os gastos para você conseguir realizar esse sonho. E era uma coisa para mim tão incrível, é por isso que eu passo essa experiência no meu salão hoje, porque eu não faço apenas cabelo, eu realizo um sonho. Porque quando o cliente, eu ia pro salão dessa minha cabeleireira, que inclusive me arrumou pro meu casamento, e eu ia com a roupa e depois que ela fazia minhas mechas, eu já levava o salto na bolsa, outra roupa, menina, saia de lá maravilhada, e eu dizia, eu quero que as pessoas que eu atenda um dia, quando eu tiver o meu salão, mas eu já tinha aquela convicção que eu ia seguir essa profissão, ia ter o meu salão de beleza, sintam essa beleza que sai de dentro para fora, e se sintam maravilhosas assim. Olha, visualização, a importância da imagem, da imaginação e visualizando, realizando aquele sonho. Então, ou seja, a Jaciele primeiro sonhou. Criança, eu quero trabalhar com beleza, né? Aí ganhou de presente, porque ela começou a divulgar, ganhou de presente. Daqui a pouco estava indo para salões, já visualizando o salão dela. Gente, isso é muito importante. Às vezes, sabe, é muito importante você que está aqui nos assistindo. Às vezes, as pessoas dizem, eu tenho um sonho, mas eles não acreditam no sonho, dizem por dizer, porque a pessoa, alguém pergunta, ei, qual é o seu sonho? Aí ele diz qualquer coisa, meu sonho é tal, mas ele nem acredita naquele sonho. Então, ou seja, se você sonha, então acredite que você vai realizar. Então, na hora que você sonhar, se visualize realizando esse sonho. Jaciele está exatamente nos ensinando isso, né? Você imagine-se vencedor, realizando aquele sonho, e não importa o quanto você vai ter de apoio ou não. Ninguém consegue nada sozinho e tem pessoas para nos ajudar. É verdade. E assim, você com essa idade, né? 14, 15 anos? 14 anos. Já estava trabalhando nessa outra empresa. Já. E continuava fazendo, vamos dizer assim, o serviço nas suas amigas, conhecidas e tal. A partir daí, né? Você com 14 anos trabalhando, como é que você começou? Você tinha alguma pretensão? Não, com tantos anos eu vou começar a fazer um curso. Como é que você chegou a se profissionalizar? Como é que aconteceu esse momento? Foi algo assim tão incrível que até hoje eu fico assim pensando. Foi lindo a forma como Deus trabalhou, né, para que eu realizasse esse sonho. Eu já tinha essa vontade e eu pensava, acho que com 16 eu consigo fazer um curso profissionalizante. Porém, eu olhava para minha cidade e não via nenhum instituto que tivesse nome, nenhum certificado que tivesse reconhecimento. Eu via apenas uma profissional na época que ensinava um pouco do que ela já sabia no salão dela. Mas nada que
levasse assim um dia uma cliente sentar no meu salão e ter uma credibilidade assim que eu estava apta para exercer aquela profissão, Nada né? que fosse assim renomado, né? Exato, Instituto de isso, renome, né? isso. E o que eu acho incrível é que mesmo eu sem muito conhecimento e tão nova, eu já avisava o que eu estou vivendo hoje. Eu já me via realizando sonhos, é porque eu tenho uma característica muito forte, eu sou sonhadora demais e não tem quem faça eu desistir quando eu creio que eu tenho condições, que eu tenho o meu Deus que me dá força, que me encoraja e me impulsiona a realizações. Então, assim, passou uma amiga minha, aí daí dos 14 para os 15, 16, eu não trabalhava mais nessa internet, eu já trabalhava nessa loja de acessórios. E essa conhecida e amiga minha, sabendo desse meu sonho, porque como eu havia falado, quem convivia comigo sabia que eu queria ter meu salão de beleza, queria empreender e queria, sabe, conhecer o mundo lá fora, enfim. Aí ela passou e me falou de uma oportunidade do Instituto Embeleze, que eu já conhecia devido às reportagens assim na televisão, né? E aí ela disse que teria essa vaga. Enfim, eu liguei para lá, pedi para eles segurarem uma única vaga que tinha e eu pedi ali que, por favor, eles confiassem em mim que eu ia pagar nesse dia. E eles acreditaram e confiaram em mim. E quando foi no primeiro dia de aula, eu cheguei lá com os olhos brilhando, paguei a minha inscrição e me sentei. E louvei o nome do Senhor e disse, Deus, daqui para frente, quando eu terminar, Senhor, eu já estarei no meu salão, em nome de Jesus. E foi assim que eu consegui me profissionalizar. Jaciele, então, você trabalhava em Goianinha e o Instituto era aqui em Natal. Lamonier, eu sou natural de Goianinha, mas aos 14 anos eu fui morar na Praia de Pipa com minha irmã, eu morei lá 9 anos e quando eu comecei a fazer esse curso eu estava morando na Praia de Pipa. Entendi, então você vinha de Pipa para Natal isso. fazer esse curso. E trabalhava em Pipa. Isso, então, trabalhava. Você saía de Pipa, vinha para Natal, fazia o curso e tinha que voltar para Pipa para trabalhar. O meu trabalho... No trabalho, você saía do trabalho, como era? O curso era quantas vezes na semana? Era uma vez na semana, era bem intenso, né? Para que eu conseguisse pagar ali os módulos e tal. Era assim, eu já trabalhava nessa loja e não tinha folga naquele dia, naquela segunda-feira. Mas eu falei com a minha patroa, disse a ela que o sonho era muito grande, que por favor ela me concedesse aquela folga. E ela não concedeu a folga, mas ela foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus e ela cedeu e ela disse para mim, não, você vai, de lá você já passa direto com a farda do trabalho e aí você já fica, então a loja ficava fechada há um tempo até eu chegar na parte da tarde, no finalzinho da tarde praticamente. Muito bem, qual é o nome dela? Silene. Silene também participou. Participou. Né? Mesmo não lhe liberando por completo. Sim, com certeza. Mas, até porque ela não podia deixar a loja fechada o dia todo. E quem foi a amiga que lhe falou do curso? Eu não lembro exatamente o nome dela agora, mas eu conheço. Uma pessoa lhe falou do curso, isso, né? Também. Uma pessoa lhe falou do curso, né? Ela foi uma amiga que uma conhecida que lhe falou que existia um curso e tal. Então, assim, mais um exemplo de como é importante a gente falar dos nossos anseios, né? Isso, exatamente. E tudo que você está dizendo aí são pessoas que entraram na sua vida, que fizeram um pouquinho ali, né? E contribuíram para que você estivesse aqui hoje. E assim, Lamonier, sabe? Eu tô gostando mesmo dessa conversa que nós estamos tendo com Jaciele, porque é muito forte essa coisa do olhe, não conte nada para ninguém, existem pessoas invejadas, mas veja que Jaciele, o quanto Jaciele falou no nome de Deus aqui, o quanto Jaciele falou no nome de Jesus aqui, ou seja, se eu estou conectado com o bem, veja só, eu não creio que o mal vença o bem, não. O mal, ele até consegue, em alguns momentos, para nos atrapalhar. Mas acontece que não tem como, se nós estivermos conectados com o Criador, não tem como a gente pegar e temer o mal vencer a gente, né? Então, ou seja, na hora em que ela divulgou tudo, propagou aquele sonho, vieram muitas ajudas, foram muitas contribuições. Ela passava o entusiasmo, a alegria. Ela é uma entusiasta, né? Ela passa essa energia. E aí você sempre vinha uma vez na semana, vinha de Pipa para Natal fazer o curso. E aí voltava. Vinha de ônibus, vinha a pé, vinha voando.
antes de responder essa pergunta, eu lembrei o nome dessa amiga, que inclusive depois ela foi no meu salão, que foi a que me indicou o curso, é Fernanda. Depois ela foi no meu salão, conhecer meu trabalho. Fernanda, um beijo se você estiver nos vendo. Glória a Deus pela sua vida. Estou aqui hoje porque você indicou aquele curso ali para mim. Beijo para você. Então, era assim, Lamonier, senhor César. A gente saía bem cedinho, que eu acho que começava às 8 horas da manhã. E ele me trazia, meu esposo Maxwell, ele me trazia de moto. Que amor, né? Ele parava ali o trabalho dele e ele me trazia de moto. E eu lembro que Deus deu tanto livramento, foi mais de um ano de curso e às vezes Deus livrou 2 vezes bem forte da gente passar por um acidente. E ele vinha e me trazia e ficava me esperando. Eu ficava estudando no ar-condicionado e isso me marcou muito, porque ele ficava andando aqui esperando aquelas horas, fazendo horas. E eu, meu Deus, e ele vai, você vai conseguir, me incentivava. E às vezes a gente tinha que fazer 2 lanches, só conseguia fazer um para guardar o dinheiro, para na outra semana ter aqueles recursos para poder colocar a gasolina e se manter e lanchar aqui quando chegasse no trabalho também. Qual a sua idade? Eu comecei com 18. E Maxwell tinha quantos anos? Ele... acho que tinha 24 anos. Olha só, um casal jovem. 16 anos. Um casal jovem saía de Pipa para vir para cá, para vir para Natal. São o quê? 80 quilômetros? Mais ou menos isso. Mais ou menos 80 quilômetros que vinha de moto, né? Correndo risco de morte e assim, apostando numa profissão. Isso não é comum. Isso, na verdade, não é comum você ver nos jovens, né? Ou seja, Maxwell lhe dando apoio a esse sonho. O que é que isso significa para você? Isso significa tanto. Eu vejo quanto Deus ele foi bom na minha vida de me dar assim, um cônjuge que me impulsiona, que acredita muito mais do que eu nos meus sonhos. Inclusive, vai chegar uma parte que a gente vai falar um pouco até de algumas premiações que eu recebi. Ele já dizia para mim quando eu nem tinha o equipamento que eu tenho hoje os equipamentos que eu tenho hoje para trabalhar, e ele já dizia: um dia você vai ter reconhecimento nacional. E assim, isso significa muito, porque primeiramente Deus e ele me ajudou a chegar aqui, me ajudou a acreditar ainda mais no meu sonho, sabe? Foi um combustível. Então, tudo que eu tô vivendo hoje, eu louvo o nome do Senhor e eu honro muito Ele. Amém, amém, sabe? Amém. Jaciele, existe uma frase que diz mais ou menos o seguinte: não há sucesso que compense o fracasso de um matrimônio. Não é sucesso que justifique, que compense o fracasso de um matrimônio. Então, assim, é muito importante essa gratidão e a gente carregar isso para toda a vida. Normalmente o cônjuge, a família está ali nos ajudando nos primeiros passos. E, infelizmente, alguns casais se acabam, né? Ou seja, na realidade não valoriza exatamente aquele início difícil. E o quanto Marquinhos, que é Maxwell, mas ele já soube, Lamonier. Já tá íntimo, né? Já tá íntimo. Que conhece como Marquinhos. Então, nem ele sabe por que chama de Marquinhos, né? Nem ele sabe. Mas assim, o quanto Marquinhos foi e tem sido importante na vida de Jaciele. Continue sendo grata, minha amiga. Amém. E aí você... Obrigada. Fez o curso, completou o curso e continuou trabalhando nessa loja de acessórios, ou você mudou de emprego? Quando eu comecei o curso, eu estava nessa loja de acessórios. E aí, depois, por dificuldades financeiras da loja, enfim, eu fui, com 15 dias depois que eu saí dessa loja, eu já estava trabalhando numa farmácia. Em uma farmácia que é bem lá no centro da Praia de Pipa. E esse casal foi... outra bênção de Deus na minha vida, porque eu já cheguei lá contando que estava fazendo esse curso na Embeleze, precisava estar trabalhando para conseguir bancar, né, os gastos e tal, e ela me deu maior força e me deixou também passar a manhã e uma parte da tarde ausente, só chegar de 5 horas, também já vim direto com a farda para trabalhar. Então, quando eu finalizei, eu estava trabalhando ainda nessa farmácia, sabe?
Quando Mas finalizou o curso. quando eu finalizei, na verdade eu saí dessa farmácia por alguns probleminhas de saúde e tal. E aí, com 15 dias depois que eu saí dessa farmácia, eu já estava dentro do meu primeiro salão, de forma milagrosa mesmo. Você me contou uma coisa que você falou aí que finalizou o curso, né? Você me contou um negócio que acho que foi muito marcante na nossa conversa. Que os professores, ao terminar o curso, não sei se foi no último dia de aula, eles perguntavam qual era a pretensão de cada aluno, né? Conta um pouquinho isso aí. Foi tão linda essa parte. Eu sempre cheguei assim. O sonho é tão grande, gente, que eu tô até falando, o coração fica acelerado e, sabe, eu relembro aquela menina que eu era e quem eu sou hoje, para honra e glória do Senhor, né? Porque a gente não pode se comparar com outras pessoas, a gente tem que ver o quanto que a gente evoluiu. Quem era Jaciele Lima há mais de 11 anos atrás, né? Desde quando abriu o primeiro salão, para quem é hoje. Correndo atrás dos sonhos até conseguir alcançar. E tem muitas coisas que eu iria alcançar em nome de Jesus. E aí, a professora sendo usada por Deus, aí quando terminou, finalizou, todo mundo ficou assim em círculo e ela queria saber quem já iria sair dali, já que era a última aula, né? E a última aula era de se sentar e conversar. E aí, você abriu o seu salão, e aí, como vai ser? E todo mundo, meu pai me deu dinheiro e eu montei meu salão. Eu já tenho um salão e estou saindo com certificado para trabalhar de forma, né, profissional e legalizada. Vou abrir na garagem da minha sala. Quando chegou na minha vez, aí eu fiquei... meu Deus, finalizei, e agora o dinheiro para abrir o salão? Aí eu olhei para ela e disse assim, para elas, mas em especial essa professora que me marcou muito, e disse: eu ainda não tenho o dinheiro para abrir o meu salão, mas eu creio que vai ser em breve. Ela olhou para mim e apontou o dedo assim e disse: o seu salão vai dar certo, e eu tenho até o nome do seu salão. Inclusive, o nome do meu primeiro salão que colocou foi minha professora, e ela disse: vai dar muito certo, porque você é dinâmica, você ama o que faz. Olha, quando eu chegava, Lamonier e Senhor César, na sala, tinha as aulas práticas, e eu já chegava na porta: professora, coloca o meu nome aí, as primeiras mechas que chegar, primeiro, e se eu terminar, pode dar outra. Eu quero praticar para que eu saia dessa formação capacitada para atender os meus clientes. E foi assim, ela já liberou aquela palavra, eu agarrei, e o Senhor abriu portas onde não tinha, e meu esposo entra no cenário mais uma vez e me deu dinheiro, e com 15 dias, após terminar o curso, eu estava dentro do meu primeiro salão. E aí você me contou também que no começo você disse, né, você falou com a fé, mas que você realmente não tinha ali, tanto você quanto seu esposo não tinham ali aquele recurso para abrir o salão, porque eu acredito que seja um gasto significativo, comprar equipamento, alugar ponto e tal. E você disse que dentro de 15 dias aconteceu uma coisa na sua vida que milagrosa, como você me fala, né, que realmente fez com que você abrisse. Conta um pouquinho dessa... Milagrosa, Lamonier e Senhor César, porque assim, eu sabia que os equipamentos não eram baratos, né? Eu já tinha tudo de pequeno, porque o curso exigia que você já tivesse secador, porque você praticava com aquilo que era seu e alguns produtos que a gente comprava na própria Embeleze. E aí o meu esposo tinha pouco dinheiro, e a gente de verdade não tinha nada para abrir o salão. Mas Deus estava tão no controle da minha vida, que eu creio que Ele que direciona os passos, que Ele tinha um dinheiro que estava sendo muito, muito, muito difícil de chegar nas mãos dele. Ele, desde jovem, tinha comprado um terreno, enfim, teve um problema e a pessoa precisou devolver uma parte. E Deus, de forma milagrosa, trouxe aquele dinheiro naquele momento, e Ele colocou aquele dinheiro na conta, que não era muito, mas o Senhor multiplicou com um pouquinho que Ele já tinha. E aí, Ele vendeu um pouco triste depois que eu saí desse trabalho. Ele disse assim: vai realizar teu sonho, vai ser feliz, pega esse dinheiro que está na conta, vai comprar tudo e realiza esse teu sonho de abrir o salão. Olha como Deus é lindo. Eu digo que de forma milagrosa, porque naquele último dia de aula eu não tinha nem um centavo para abrir o nosso espaço. Mas como o nosso Deus, Ele é poderoso, quebrantou o coração dessa pessoa, chegou os recursos no momento certo, e com 15 dias estava no salão. Me diga uma coisa, na ocasião, Marquinhos trabalhava onde, fazia o quê? Eu quero saber, até para compreender. Ele pegou o dinheiro e entregou a você. Sim. O que era que ele fazia?
Nessa época, assim que a gente se juntou, me juntei muito novinha com ele, com 16 anos, ele trabalhava, assim que a gente se juntou, em uma pousada, que é muito conhecida, Toca da Coruja, lá em Pipa, era barman garçom. E nesse tempo que eu me juntei com ele, estava fazendo curso, ele estava trabalhando de caseiro para um pessoal estrangeiro, né, ingleses, e ele trabalhava de caseiro, mas fazia rota à noite, tudo no próprio trabalho. Certo. E foi uma coisa tão tremenda, né, que já adiantando aqui, até para bancar os primeiros salários primeiros aluguéis do ponto que eu aluguei, ele que me dava do salário dele, que não era muito, né, mas aí foi nessa situação. Ele só tinha essa renda, não era muito, mas o que ele tinha, ele me deu. Olha, você veja só, o quanto Marquinhos acreditou em Jaciele. Ele poderia ter feito outras coisas com o dinheiro. Isso. Ele poderia ter investido em algo para ele. Então, e aí, na hora em que eu me caso, e agora somos nós. Mas, na verdade, o que mais me impressiona, Lamonier e espectador, o que mais me impressiona é a idade deles. O que mais me impressiona, porque é o tal negócio. Uma jovem com 18 anos, um jovem com 24 anos, ou seja, com pensamento de gente grande. Porque, na realidade, um jovem de 18 anos e 24 anos, qual é a preocupação deles? É a saída, é a festa, são outras coisas. Então, na realidade, a história se torna mais bonita ainda. O exemplo se torna mais bonito ainda por causa do gesto do marido, o empenho dessa... ainda não é adulta, porque a mulher é adulta a partir de 21 anos, né? Então, assim, é fantástico o que eu estou ouvindo aqui. Parabéns, Jaciele. E parabéns também a Marquinhos, né? Obrigada. É excelente, é fantástico. Como as histórias podem inspirar as pessoas, né? Pois é. Que eu disse a ela, sua história vai inspirar muita gente, pode ter certeza disso. Então vamos lá, você abriu o seu salão em Goiânia mesmo, né? Só que hoje você tem um espaço aqui em Natal. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança? Eu ainda morava na Praia de Pipa e abri meu primeiro espaço na cidade de Goianinha. Eu sempre tive o desejo de abrir lá. Enfim, consegui abrir o primeiro espaço lá e ficamos mais de 11 anos, né? E recentemente, vai fazer ainda 2 meses, inauguramos o nosso espaço aqui em Lagoa Nova, bem ali ao lado da Igreja Universal. Era um sonho muito grande, porque foi assim, Senhor César e Lamonier. Na minha cidade, quando eu comecei, eu fui até desacreditada pelos profissionais mais antigos. Eu super jovem e quando eu ia para os cursos, apesar de eu ter terminado o meu curso na Embeleze, eu não visei só aquela formação, todas as oportunidades que apareciam na minha frente, eu ia fazer um curso para me especializar, principalmente em loiros, né? Foi sempre o que eu foquei desde o início. E aí eu fui... tendo várias experiências e conseguindo tudo que eu podia colher na minha cidade. Até que eu alcancei, assim, o patamar que eu queria na cidade, de clientela. E, tipo, eu visei, aqui eu não vou mais conseguir realizar os projetos maiores que está dentro do meu coração, né? Aí eu visei vir para Natal porque, assim... Eu também dou curso para profissionais da beleza, também sou educadora capilar e eu quis vir para cá para crescer mais nessa área, para atingir um público maior, né? Porque a minha cidade, 27 mil habitantes, e eu vi a possibilidade de vir para Natal, 750 mil habitantes aproximadamente, e eu disse, não, eu quero que meu salão seja ali, e eu abri mão de tudo, de uma cartela de clientela, e todo mundo disse, você é louca de sair com sua vida já estabilizada e tal, mas é assim, quando nós temos sonhos grandiosos, Deus, ele nos dá uma coragem e uma força que você sabe, eu vou abrir mão um pouquinho, vou perder um pouquinho, mas eu vou crescer o dobro, o triplo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso. E eu achei algo muito incrível, porque assim, quando eu inaugurei o nosso espaço, aqui, que eu digo inaugurei porque já tinha cliente esperando a reforma terminar, e eu tinha poucas clientes de Natal que iam para Goianinha, algumas até que são oficiais de justiça e trabalham lá. E quando souberam que eu vinha pra cá, amaram ir lá na porta e eu instalando o lavatório com meu esposo e a pessoa lá. Quando eu terminei de atender ela naquela correria, eu olhei pra... Tem uma vitrine assim, sabe, senhor César? Sim. E eu lembrei de um sonho que Deus me deu.
há 4 anos atrás, quando eu comecei a investir pesado nas redes sociais e meu nome cresceu e eu fui reconhecida pelo meu trabalho, foi uma dificuldade para conseguir aquele dinheiro para pagar aquela especialização, que era um valor alto para a minha realidade no momento. E Deus me deu um sonho quando eu vim de lá. Foram 3 dias intensos, adquirindo conhecimento. E quando eu voltei, eu sonhei, Lamonier. E quando eu sonhei, acordei, contei para o meu esposo no outro dia. Não lembrei nunca mais desse sonho, mas quando eu inaugurei o espaço, eu olhei para o cenário, eu lembrei que Deus me mostrou que meu salão seria um dia em uma capital, como fosse aqui em Natal, com o cenário da igreja ao lado e os edifícios com as luzes acesas. Meu coração disparou. Eu disse, eita, foi aquele sonho. Então, eu creio que a nossa vida, ela é nada por acaso. Deus, ele direciona os nossos passos e até os sonhos que estão no nosso coração. Ele, porque assim, existe um versículo, né? Porque apesar da gente ter a ação e a fé, mas a fé, ela nos encoraja, ela nos motiva, ela nos levanta a ver o impossível de verdade. E tem um versículo na Bíblia, no Salmo 139, que diz que todos os dias da nossa vida já foram escritos por Deus antes de um deles sequer existir. A nossa história, a nossa trajetória já estava escrita. E ali eu tive a prova viva, gente, que Deus, ele coloca você no momento certo, no tempo certo, e foi assim, para me chegar aqui e daqui para frente, em nome de Jesus. Amém, amém. Jacely, você falou aí sobre esse sucesso, sobre essas suas conquistas, né? Recentemente você está aqui em Natal, mas eu vi que você já ganhou alguns prêmios, né? Da sua área. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foram essas premiações, né? O que é que você sentiu, quais foram essas premiações, e também que você falasse um pouquinho do seu trabalho, porque além de você ter um espaço, você falou que é educadora capilar. Sim, e eu queria que você aproveitasse para explicar para o pessoal de casa o que é isso, o que é que você faz, né? Como é que funciona esse trabalho. Como eu fui para essa especialização com uma cabeleireira que ela está conhecida no Brasil e no mundo, e eu fiz essa especialização, eu fiz essa especialização com ela, e lá teve um módulo que foi a grande virada de chave na minha vida. Lá ensinava você a destravar nas redes sociais, criar seu Instagram e tal. Aí, quando eu vim nesse curso, eu já vim com a mente transformada e peguei aquela sacada. Hoje não é só ter uma técnica boa, fazer um cabelo bonito. Hoje a gente tem que divulgar nosso trabalho, enfim. E aí eu comecei dia e noite e estudar e treinar para tirar boas fotos do cabelo, até que eu fui tendo crescimento nas redes sociais. E essa premiação, que é o Prêmio Tesoura de Ouro Oficial, que é a maior premiação do Brasil, né? É um prêmio internacional da beleza. Me descobriram pelas redes sociais. Mas o mais incrível é que eu sonhei que eu receberia essa premiação e eu não conhecia ninguém, porque para receber essas premiações tinha que ser técnica, e uma marca tinha que ser indicada por alguém que já ganhou. E aí, senhor César, essa pessoa me procurou pelo Instagram, né, e ligou para mim e disse: eu estou encantada com o seu trabalho, mande a sua documentação para ver se você está apta para receber essa premiação, que exige ter no mínimo 10 anos de formação, que foi no Instituto em Beleza que eu fiz, exige ter as especializações na área que você vai ser premiada, né? Que no meu caso é a área de loiros. E enfim, gente, veio a primeira premiação para Honra e Glória do Senhor no Rio de Janeiro, um estado que eu sonhava em conhecer, estava representando aqui o nosso estado, e foi algo sobrenatural, porque o Senhor tinha me mostrado em sonhos. Eu conversei com meu esposo e no outro dia eu recebi a ligação. Foi sobrenatural. E aí veio a primeira, veio a segunda em João Pessoa, tudo na área de mechas, de loiro, êxito profissional, que foi em João Pessoa. A terceira foi aqui em Natal, e a quarta foi recentemente, agora dia 21 de janeiro, em Fortaleza. E já ganhei outro também aqui com a Fafá Medeiros, que é muito conhecida aqui em Natal. Quando eu cheguei dessa premiação, com 4 dias, eu estava recebendo essa outra premiação aqui em Natal, em Ponta Negra. Tudo para honra e glória do nome santo do Senhor. E aí você me perguntou sobre a questão também de dar cursos e falar um pouquinho do nosso espaço, né? O nosso espaço, ele é especializado em mechas, liso extraordinário. E aí, amando tanta profissão e vendo o que ela me proporcionou e proporcionou à minha família, eu quis, senhor César, migrar também para esse ramo educacional, né? E ajudar
pessoas a realizar sonhos. Legal. Porque para que eu começasse a minha família, algumas pessoas de perto, que hoje, graças a Deus, me apoiam muito, mas no início eles não acreditavam que eu ia chegar onde eu cheguei através dessa profissão. Eu vi que com esse trabalho, com essa profissão tão linda, eu tinha, sabe, um caminho traçado para crescer muito e conseguir oferecer coisas que eu não teria condições sem essa profissão, a minha família. E aí, já sendo distribuidora também de cosméticos com meu marido, eu vi que cabeleireiras queriam ter uma rendinha para ajudar em casa, e eu fui vendo essa necessidade e ensinando, eu digo, eita, eu tenho amor por essa área, eu vou investir nessa área. E comecei. E hoje eu dou curso VIP no nosso espaço. Muito bem. Ajudando outras pessoas também. Outras pessoas, isso. Como a experiência que a gente tem, você está falando aqui uma coisa e eu estou pensando aqui. Você iniciou a sua carreira, né? Lógico, você já fazia ali com seus 14, 15 anos, mas você prezou pela educação, por se profissionalizar para começar a trabalhar de forma efetiva. Isso. E hoje você preza pela mesma coisa, por educar outras pessoas a se especializarem. Isso. Então, como a nossa história, ela reflete no que a gente é hoje, Isso, para dar solidez a quem está começando. Exatamente. Não é isso? Ela sentiu a necessidade de fazer isso, agora eu vou ajudar outras pessoas a fazerem a mesma trajetória que eu. Legal. Que bacana. Que história incrível, Jaciele, que história incrível. Eu falei para ela, né? A sua história tem muito a contribuir. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, que estão vendo as dificuldades que você passou, as necessidades que você passou, né? E que você sempre teve as pessoas dizendo, você é louca, sair daqui já tem uma clientela, né? Quantas vezes a gente não ouve isso? Como é a frase que o senhor diz isso? É preciso... Quando ela falou que as pessoas disseram que ela era louca de sair do salão dela em Goiânia para montar em Natal. Aí o senhor falou uma frasinha que eu achei muito bacana. Eu queria que o senhor repetisse. Lembra, não? Tu lembra, Jaciele? Sim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder. Ou seja, na verdade, eu vou perder esses clientes. Mas acontece que meu sonho é muito maior. Né? Meu sonho não é esse aqui, não, né? Não é esse aqui. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, né? Dá o mesmo trabalho. E, na verdade, Deus nos fez para ter uma vida abundante. Exato, né? Então, exato. Nós precisamos valorizar assim, isso. Já estamos chegando ao nosso final, viu? Eu acho que as pessoas que são mais motivadas com as histórias que a gente ouve aqui somos nós dois, né? É verdade. Os que são mais impactados. Somos os mais impactados, porque realmente são histórias que a gente vê dificuldades, a gente vê a pessoa que passa por situações, mas que o seu sonho e a sua fé em Deus e em você mesmo, no seu trabalho, né? Ela impulsiona. Então, eu fico muito feliz em lhe ouvir aqui hoje e que você tenha compartilhado essa história com as pessoas que estão em casa. E assim, sabe, Lamonier, as histórias se repetem. Né? Nós não estamos aqui para aconselhar ninguém a nada, mas contar nossas histórias. E a história de Jaciele, ou seja, uma jovem que já se imaginava fazendo o que ela faz hoje, né? Ela divulgou isso daí para as pessoas passaram a contribuir com o sonho dela. Muita gente não acredita, e isso é normal. Na verdade, assim, quando as pessoas não acreditam na gente, sabe, Jaciele, eu entendo que até por proteção, nossos familiares, até pelo cuidado com a gente mesmo, para que de repente a gente não tome a decisão errada e tal. Então é o cuidado. Mas acontece o seguinte, de repente aparecem outras pessoas que acreditam na gente, que apostam na gente. Então, como ela teve pessoas do lado dela que fez isso aí, e assim, na hora em que eu me sintonizo a Deus, na hora em que realmente eu me conecto a Deus, eu me torno uma pessoa mais corajosa. E o que é coragem? É agir com o coração. Então, ou seja, o seu pulsar, eu tô aqui falando e meu coração tá palpitando, porque na realidade é exatamente isso. É coragem. Então, coragem é agir com o coração. Então, na realidade, foi fantástico tudo isso que nós ouvimos aqui de
Jaciele, obrigado Jaciele por ter vindo, né? Obrigado Lamonier, obrigado a todos que estão aqui na retaguarda, mas em especial obrigado Marquinhos e obrigado a pequena Maísa, né? A pequena Maísa que hoje tem 8 anos, né? Então na realidade é isso. Muito obrigado. De volta para você, Lamonier. Jaciele, minha amiga, obrigado pelo seu tempo, viu? Imagina, Tenha certeza que a sua história ela impactou e vai impactar muitas pessoas, viu? Muito obrigado. Amém. Obrigada pela oportunidade. Foi uma bênção de Deus estar aqui. E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir, sejam impactadas e não desistam dos seus sonhos. Os obstáculos só nos ajudam a alcançar o sucesso na nossa vida. Amém? Obrigada. Muito bem, muito bem. Pessoal que está em casa, compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa ouvir essa história, que precisa ver essa história, que está precisando desse conselho. Como o senhor César falou, a gente não está aqui para aconselhar ninguém. A gente pede simplesmente que você assista, escute e tire uma lição para sua vida. Compartilhe com sua mãe, com seu pai, com seu amigo, com qualquer pessoa que você acredita que esteja precisando ouvir uma história assim e se inspirar. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.